Oi, gente! Esse é o Papo Agro. Vamos começar agora mais um episódio, hoje aqui de Curitiba, no Paraná, para falar de contabilidade. Nós recebemos hoje Gilson Strecher, da Group Legacy. Seja bem-vindo. Primeiro conta pra gente por que Group Legacy. Bom dia, Ju, bom dia a todos. Bom, o Group Legacy é justamente porque a gente mexe com legados de pessoas, em primeiro lugar, pessoas, famílias, e também de empresas, porque a pessoa jurídica também é uma pessoa, né? Não é à toa que é chamada de pessoa jurídica. E a gente chama de legado porque as pessoas elas constroem e empreendem porque querem deixar algo, né? Ou porque têm simpatia, afeição por aquilo que fazem, criam um negócio porque gostam e empreendem nessas áreas porque amam o que fazem. E por amarem tanto, isso acaba virando um legado, né? Legado para eles próprios, que acabam sustentando suas próprias famílias com aqueles negócios que foram constituídos, mas também, que é a ideia e é o sonho de todo empreendedor, é deixar esse legado para os filhos, para que aquela empresa não morra com aquele que criou aquele empreendimento, mas sim que ela possa continuar alimentando as próximas gerações após dele. Por isso, legado. E o Grupo Legacy nasceu justamente para isso, né? Nós temos lá dentro da Grupo Legacy 3 verticais. A Conte Legacy, que cuida da parte de compliance, das obrigações tributárias e legais que as empresas têm que trabalhar e entregar para o fisco. Temos a Up Legacy, que é um braço especializado em aceleração de negócios até a sucessão de negócios, por isso que a gente vai falar bastante hoje sobre sucessão, e a Pro Legacy, que envolve treinamento, desenvolvimento humano, de lideranças dentro da empresa e até preparação de herdeiros ou de próximos gestores dos seus negócios. Então a gente tem uma empresa composta de todas as áreas para que realmente a gente possa fazer com que o empresário possa construir e deixar o seu legado para as próximas gerações. Nós estamos acostumados a ouvir falar contabilidade e contador, são essas duas palavras. Mas você contando tudo que a Group Legacy faz, a gente entende que o mundo da contabilidade é um universo muito mais extenso do que a gente imagina. Você falou sobre a questão de amar empreender em determinada área. Qual é a empresa que tem mais chances de ficar mais tempo de portas abertas ou aquela que dá 2 passos para trás e vai para frente? A que começou com o capital que a pessoa tinha, ela quis investir, ou aquele que começou por amor, porque o pai deixou a empresa? Qual que se sustenta mais de pé? Normalmente é aquele que empreende por amor, por incrível que pareça. Porque quando a pessoa quer empreender, ela não precisa de dinheiro. Ela primeiro começa a empreender, depois vai atrás de dinheiro. A gente até costuma dizer que o empreendedor no Brasil, ele primeiro se joga do avião e depois ele vai buscar o paraquedas, né? E normalmente é assim. E é bom que seja, porque é dessa coragem, é dessa impetuosidade do empreendedor que os grandes negócios surgem. Porque ele vai se entregar mais, ele vai trabalhar mais e as pessoas vão sentir a energia do negócio deles e por sentir a energia do negócio, a chance de dar certo é muito grande. E se ele vê que quebrou, ele ainda tem amor para começar de novo? Ah, sem dúvida. O empreendedor, se ele realmente for um empreendedor, ele não para no primeiro obstáculo, não. Na verdade, os obstáculos fazem parte do processo de crescimento do negócio dele. E quanto mais ele vive esses desafios, quanto mais ele supera esses desafios, mais preparado para que o negócio seja maior e mais sustentável é. Então, sem dúvida, Gilson, você que está aí há quase 30 anos no mercado, acompanhou muitas mudanças, né? De o que se fazia há 20 anos atrás, 25 anos atrás, hoje é tudo diferente. Inclusive, a gente tem muita tecnologia para ajudar nisso, né? Os processos são mais rápidos, menos papel, mais digital. O que é mais fácil? Começar uma empresa do zero ou recomeçar uma empresa? Começar uma empresa do zero é mais interessante. Porque você acaba, durante a jornada de um negócio, você acaba talvez direcionando para uma área que você talvez não esperava. Porque você não sabe exatamente aonde você vai chegar. Se você vai ser uma grande confeitaria numa grande cidade, ou se você vai ser um modelo de franquia, ou se você simplesmente vai criar um negócio para ser vendido. Então, do zero é muito mais interessante, porque o empreendedor ele começa assim, ele tem uma ideia, ele coloca em prática, e se ele realmente for empreendedor, no meio do caminho ele desvia e vai para um lugar que vai dar certo, porque ele é empreendedor. Agora, se for uma pessoa que não tem esse tino empresarial,
criar e viver desafios, muito provavelmente no primeiro desafio ele fecha. E talvez seja esse o motivo, talvez não, com certeza é o principal motivo pelo qual a maior parte das empresas que são criadas no Brasil, elas fecham no decorrer de um ano e um ano e meio. Então, praticamente 70% das empresas morrem na gestação e no primeiro ano de vida. Aqueles que realmente nascem com o contínuo empreendedorismo, elas acabam resistindo a essa fase mais complicada do negócio, que é a fase dos desafios, para saber exatamente onde ela vai se colocar no mercado, e depois, na sequência, se ela passa vamos dizer assim, essa marola, ela tem um sucesso garantido. Gilson, quem faz uma empresa faz 2, 3, 10 ou não? Sem dúvida. Se for um empreendedor, ele constrói muitas empresas. Às vezes do próprio negócio. Ele cria uma empresa e depois ele começa a replicar com filiais, né? E pode até gerar um modelo de franquia. Então, o empreendedor, normalmente, ele é em série. Como você tem muitos clientes, você vai conseguir explicar isso pra gente. Tem gente que faz uma empresa, começa uma empresa, e tem gente que na hora que percebe que ela pode dar mais lucro sendo vendida, ele não tem amor, ele vende. Esse aqui começou e ele gruda, né? Sim. Na empresa. Essa aqui eu não vendo, ela é minha, mas tem gente que fala, olha, sua empresa vale 10 milhões, mas eu vou te dar 15 se você me vender ela, me entregar a semana que vem. O cara vende. Mas tem gente que não, ela fica ali impregnada naquela primeira empresa, por isso eu fiz a pergunta, né? Quem fez uma, faz 3, 7, 10 empresas, tem que ter sangue frio para empreender e vender essa empresa sem ficar com o coração nela? Sim, tem que ter sangue frio, porque os desafios são muitos, e se a pessoa for muito emotiva, ela sofre muito. Mas, ao mesmo tempo, existe muito amor no negócio. E o empreendedor que é empreendedor e que tem amor pelo seu negócio, ele percebe que, às vezes, para que aquele negócio cresça ainda mais, ele precisa ser vendido e passado para outra pessoa. E ele não tem maior satisfação para ele do que perceber futuramente, olha, essa empresa fui eu que fundei. Existe o que está certo e o que está errado para realmente se ganhar dinheiro, se formar capital? Ou não é só sobre fazer um bom capital? É mais sobre empreender, não é tanto sobre dinheiro. O empreendedor, ele ama o que faz. Então, se isso vai dar dinheiro ou não, lógico que o objetivo sempre é você ter sucesso nos negócios, Sim. Mas o que está envolvido ali é o amor. Então, por isso que os empreendedores, eles ou explodem ou quebram, né? Mas não significa que quebrar é uma má coisa. Tem muito empreendedor quebrado que se ressurge das cinzas, criando um negócio que aprendeu durante... Eu conheço alguns, inclusive alguns que vieram do ramo de alimentos e hoje estão na área de vestuário, na área têxtil. Sim. Em alimentos quebraram 2 vezes, a coisa não rodou, mas na área têxtil explodiu a nível nacional e franquias até para fora do Brasil. A pessoa tem que se encontrar, né? Não tenha dúvida que a jornada no negócio lá de cereal que ele teve problema serviu muito como escola para o negócio que ele tem hoje. Agora, falando de cereal, de carne, de ramo alimentício, vamos trazer a sua empresa, toda a sua expertise aqui para dentro do agronegócio. Uma coisa que eu vejo muito quando eu estou em campo, que mexe muito comigo, a gente entende, se coloca no lugar da pessoa, né? A empatia que a gente tem, é o produtor rural que compreendeu que hoje a fazenda dele é realmente uma empresa, mas que de repente ele vem ali de outras gerações, tem todo um amor, todo um carinho ali com o negócio. O produtor rural, ele é apaixonado, o pecuarista, ele é apaixonado pela área dele, mas ele começa a ver que os filhos não têm tanta paixão assim, estão vivendo uma outra geração, e aí a gente fala de sucessão familiar e muitos me contam com os olhos marejados, mas olha, o meu filho não quer tocar, ele não quer fazer isso aqui. E eu estou contrariado, desgostoso, a palavra que eles usam, né? Qual que é a solução para esses produtores que são empresários, né? O pessoal do agro. O que ele faz? Já que o filho não vai tocar, quem vai cuidar disso? Na minha ausência, o que vai acontecer com a fazenda que durante anos eu guardei e cuidei tanto? O sonho de todo empreendedor, e quem empreende no agro não é diferente, é que aquele negócio continue geração após geração. Mas não significa que os filhos não estarem na frente dos negócios, eles não vão estar se beneficiando daqueles negócios deixados por aquele que criou aquele patrimônio ou que criou aquele legado. Que ele deixa, inclusive, para o conforto dos filhos. Eu não quero que falte nada para os meus filhos, então esse negócio tem que se manter de pé para eles. Sem dúvida. Até porque um legado, muitas vezes, não é criado só para a família. Ele é criado
para a comunidade local, às vezes um negócio que atende uma determinada cidade, ou às vezes até para o Brasil e para o mundo. Então, é muito mais além do que simplesmente a sua família. Tem as famílias, as pessoas que estão lá trabalhando naquele negócio também. E também aquelas pessoas fazem daquele legado uma coisa que pode ser, que é útil para gerações após gerações. Então, o que eu sempre digo, né? Não tem problema você não ter na sua família sucessores que assumam a gestão. Você pode ter sucessores herdeiros. Ou seja, eles montam um conselho de administração, ficam ali formando uma das cadeiras do conselho de administração do negócio, e você coloca um executivo do mercado na frente daquela empresa. E, logicamente, você cria lá uma série de indicadores para você acompanhando a gestão daquele executivo do mercado. Se a ideia é preservar o legado, essa é a melhor decisão. Porque, do contrário, se aqueles que criaram o patrimônio, aqueles que criaram a empresa, forçam a continuidade do negócio dos filhos, e os filhos não têm esse tino para tocar aquele negócio, a tendência é que em pouco tempo, talvez naquela próxima geração ou uma após aquela, o negócio comece a diminuir de tamanho até o ponto de morrer. Por quê? Porque não foi preservado a cultura do fundador. Sim. Que pode ser muito bem preservada quando você contrata um executivo do mercado e passa para ele a cultura. Diferente de você pegar um filho e tentar passar a cultura, porque talvez o filho tenha um outro objetivo. Né? Você atende o cliente urbano e você também atende o cliente do agro. Qual é quem aceita com mais facilidade ter um executivo tomando conta, né, dos negócios da família, seja uma fazenda, 10 fazendas, uma indústria? O agro, ele gosta muito do tete-a-tete, de olhar no olho, do fio do bigode, da questão da confiança. E quem é essa figura que de repente vem aqui na minha fazenda e vê tudo, e abre minhas gavetas, e vê todas as minhas contas? É aquela gavetinha que fica lá no banheiro escondida, que eles não querem mostrar para ninguém, mas que um executivo, num caso desses de sucessão, que os filhos não querem, esse cara, essa figura, ela tem que entrar. Quem aceita melhor isso, o urbano ou o agro? O urbano já está vivendo com isso há mais tempo. O agro, à medida que o agro explodiu na última década, ele tem percebido que há necessidade dele fazer uma governança dos seus negócios. Até uma palavra bonita, né, para o agro. Né? O que seria essa governança? É ele criar realmente uma estrutura de empresas para que ele possa dar continuidade aos seus negócios. E quando ele começa a ter uma assessoria consultiva nessa área, ele percebe que faz todo sentido. Porque a ideia não é só a continuidade, mas também a proteção do seu negócio. Você acha que hoje o empresário do agronegócio ele tem menos resistência quanto a isso? Hoje sim, eu percebo que hoje sim. Ele tem um pouco de receio ainda, porque é uma matéria muito nova. A sucessão patrimonial, a sucessão de negócios tem sido muito falada agora nos últimos 3, 4 anos, mas ela já existe desde a mudança da Constituição Civil em 2001. Ou seja, é um negócio que já foi possível se formar através da mudança do Código Civil. Então, por conta dessa mudança, aqueles contadores, advogados, tributaristas que perceberam nas empresas um meio de sucessão de patrimônio, acabaram começando a divulgar essa modalidade, essa possibilidade para os empresários. Na área urbana, ela já é bem aceita, já é bem conhecida, até se fala dessa forma como governança, sucessão. Sim. E na área do agro, agora, ela está pegando com mais força porque as empresas ficaram muito grandes por causa do boom do agro e por se tornarem grandes conglomerados de negócios. E esses conglomerados de negócios exigem governança. Não dá mais para dar jeitinho, né? Tem que se administrar mesmo. Isso, não só dar jeitinho, mas também não dá para ser mais tão amador, vou dizer assim. Quando você monta um negócio, você monta um contrato social, que é o documento de nascimento de uma empresa. Né? Esse contrato ele é formado de cláusulas negociais, que envolve sócios, né? Às vezes ele mesmo e a esposa, ele mesmo e os filhos, ou ele mesmo e mais algum outro promotor. promotor. Sociedade mesmo, seja com a esposa e os filhos, é uma sociedade. É uma sociedade. E cada vez mais, quando você se relaciona com outros entes, entes bancários, entes governamentais, entes fiscalizatórios,
se percebe que se você não formar bem um contrato social, você fica muito exposto, inclusive exposto com o seu patrimônio. De tal forma que, às vezes, algum financiamento mal feito que envolve uma garantia real de uma propriedade, automaticamente, rapidamente, o banco consegue bloquear a propriedade por conta de não ter se pensado numa proteção patrimonial. Então, hoje, não dá para ser amador. Por isso que é tão importante ter alguém que está auxiliando ali, né? A gente tem uns contratos de bancos aí que tem letras miúdas demais, né? Então, muitas vezes, pela simplicidade desse produtor, ele é muito grande, porque ele vem de outras gerações já muito grande, e ele está numa era agora muito digital, muito técnica, ele lê e acha que está tudo certo. Sem dúvida. Assina sem o auxílio. Então, às vezes, ele precisa de muitos outros profissionais porteira para dentro. Existe uma confiança muito grande nas entidades bancárias, né, financeiras no interior, né? Existem cooperativas de crédito, mas por mais que essas entidades, essas instituições, elas visem ali ajudar o agrônomo e o empreendedor, ainda assim ela quer proteger o dinheiro que ela está emprestando. Puxar para ela. Puxar para ela. Então, só que, lógico, num negócio, num empreendimento tem riscos. Sim. Então, se você não tiver auxílio de profissionais que consigam avaliar os riscos envolvidos e, ao mesmo tempo, você criar ali gaps de contingência, né, para poder proteger o patrimônio, proteger a pessoa física, para que o negócio possa responder por algum obstáculo, por algum momento de instabilidade, você acaba ficando exposto e acaba talvez até perdendo a garantia sobre o patrimônio que poderia te deixar confortável para iniciar um negócio novamente. E olha, um produtor que ele não tem esse respaldo e ele passa por essa situação, a primeira coisa que ele perde é a saúde. Entendeu? Ele se preocupa muito com isso, né? E vai a saúde, vai a família, então bem estruturado, bem acompanhado. Por isso que a gente chamou você, para a gente fazer um beabá, para quem está pensando agora em começar essa questão do processo de sucessão, quem nunca fez, quem ouviu essas palavras, mas não sabe nem por onde começar, qual que é o primeiro passo para iniciar esse processo, falando assim, muito popularmente, bem simples mesmo, porque eu acho que a maioria das pessoas sabe o que precisa, ouve palavras técnicas, mas não sabe por onde começar. Sim. E eu acho que você é essa figura que pode auxiliar para esse começo, não só no agro, mas também para outros empreendedores. Qual que é o primeiro de tudo? Tem que fazer, tem que saber fazer, tem que contratar tal profissional para fazer. Bom, primeiro é quando fazer, né? Eu sempre digo que quanto antes melhor, né? Porque quanto mais tarde a família ela vai criando laços familiares, né? Os filhos passam a serem casados. Vão entrando terceiros com outras ideias. Então, entrando terceiros com outras ideias e acaba sendo um pouco mais complexo de tratar a sucessão patrimonial. Então, é bom fazer isso quando a família está unida, em especial quanto antes, né? Antes dos filhos até casarem. Nada impede de se fazer também depois que os filhos estiverem casados, né? Mas a ideia é até fazer antes. Até para você estabelecer, talvez, até dentro do arranjo familiar, qual é o regime de casamento que é possível o filho ter, né? Hoje é muito comum os filhos casarem ou a filha e o filho ser pressionado por uma comunhão universal de bens. Sim, né? Sim. Em especial quando a família tem patrimônio. Como é que eu evito esse constrangimento? Simples. Se aquele que criou o legado, criou o patrimônio, ele já começa um processo de sucessão, ele pode deixar definido, por exemplo, nas regras de sucessão, que os filhos só poderão casar se for por regime de comunhão parcial de bens ou de separação total de bens. E daí aquele documento dá respaldo para que aquele filho ou a filha possa apresentar isso para o seu respectivo cônjuge. Uma empresa como a sua, ela também tem que atuar na área psicológica de todo esse processo, porque às vezes essa questão da sucessão familiar, quando tem herança, inclusive, a gente fala, não vou mexer, depois que eu morrer, vocês se viram com isso aí. E isso vira uma confusão gigantesca, isso vira um fogaréu. Você, como profissional, nessa posição, você tem que olhar para essa vertente também, de às vezes conversar com a família, tentar pôr panos quentes. Aí são 3 irmãos, mas eu não quero que meu irmão toque essa área, porque ele não sabe, eu sei essa. Como é que você administra isso? Um pouco psicólogo também, né? Você tocou no ponto mais sensível, e é justamente por isso que a sucessão existe. Imagine você lidar com todos esses interesses individuais depois que aquele que criou o legado foi embora.
É aí que mora... Você acha que some a razão e volta a emoção. Já está na falta Exatamente. Do pai, do patriarca, da matriarca, e ainda o que ele deixou para mim, que de repente é a partir disso que eu vou começar meu patrimônio. Também você quer mexer, e aí vira esse conflito. Daí vira o conflito de quem fica com o quê, eu ajudava o pai e você não ajudava, né? Sim, tem muito tudo comum, isso envolvido, muito né? comum. E esse comportamento ele fica mais aflorado quando aquele que criou o patrimônio não está aí. Então, a sucessão ela vem justamente para resolver isso. Porque enquanto você vivo faz a sucessão, você pode lidar e ajudar os filhos a compreenderem o que o pai quer. Né? Sim. E nesse momento, o que o pai quer, dentro daquilo que é possível legalmente fazer, os filhos aceitam com maior tranquilidade. O correto é esse, né? Mas é estranho pensar que o pai está vivo e que você está dividindo as coisas, dividindo as funções, e às vezes o pai chegar com os documentos, olha, isso aqui que eu decidi, vamos todo mundo assinar, mas você está sendo muito capitalista. Você vê esse tipo de situação também? Às vezes um mais emotivo não entende tanto esse processo. Eu vou deixar tudo organizado aqui, porque daqui 15 anos pode ser que eu não esteja aqui, então eu não quero confusão e quero que isso aqui continue. Eu suei muito para isso aqui. Tem dispositivo para isso. Se a ideia é realmente não deixar, não criar animosidade enquanto o pai está vivo, que seria o testamento. Sim. O testamento, os filhos só vão saber depois que ele partir, e não adianta chorar porque ele deixou escrito daí. Não né? pode ser mudado, Gilson? O testamento, se for dentro da legalidade daquelas divisões proporcionais que a legislação estabelece para cada um dos herdeiros, não há problema. O que o testamento deixa claro é, às vezes, quais bens vão ficar para cada um, entende? Sim. Diferente, por exemplo, do que acontece no inventário. No inventário você leva todo o patrimônio para o inventário, e se não houver acordo entre as pessoas, quem define a divisão é o juiz. E o juiz vai fazer proporcional para tudo. Ou seja, até uma casa longe da propriedade daqueles que criaram o patrimônio vai ser dividido em partes iguais. E ponto final. E aí que mora o problema, aí que você começa a perceber duas coisas. O impasse familiar de se desfazer, às vezes, desse patrimônio, porque tem muita gente envolvida, e quanto mais tempo passa, talvez eu esteja já falando de outros sucessores, né? Porque às vezes podem envolver até o inventário, porque no meio do caminho, depois da morte daquele que criou o patrimônio, pode ter outras mortes, né? Sim. E você traz isso para dentro da sucessão, inventando o inventário, evitando o inventário, você consegue lidar com todas essas atenuantes. Inclusive, se for o caso, já ir preparando os processos de sucessão da próxima geração. Quando a gente fala de 10 hectares é uma coisa, de 10 alqueires, né? Sim. Depende da região do Brasil. Quando a gente fala de 10 mil é diferente. A gente está falando de propriedades rurais, mas existem casamentos, né, que estão no papel até hoje por questões de capital mesmo. Olha, se a gente divorciar aqui, Sim. só o que a gente tem para pagar disso, a gente vai perder muito, então vamos manter. Você tem sua vida aí, você pode ter seu marido aí de novo, sua esposa aí, uma esposa nova, não tem problema, mas a gente não pode desfazer. Esses casos são mais delicados. Quando a gente fala do agro, nós temos propriedades gigantescas. A partir do momento que você divide tudo ali, ela é um mecanismo que ela para de rodar e é um organismo vivo, né? Sem dúvida. Existe isso, né? Ou seja, casais que já não são mais casais, mas o papel está ainda formalizado o casamento. Nessas situações também é possível iniciar um processo de sucessão antes. Você consegue imaginar a complexidade que seria se fizesse isso depois, né? Você preservar os interesses de cada um. Porque vai fatiando, né? Vai fatiando, e pode ser o começo de um sério problema do legado daquela família. Porque não se pensou previamente em fazer uma divisão sadia do negócio que poderia continuar com as próximas gerações. É bom deixar o emocional de lado, Gilson, quando se fala de empresa, de capital? Sem dúvida. E aí entra profissionais da área de mercado que mexem com sucessão. Sim. E que tenham essa expertise de conversar com cada ente da família, primeiro perceber se existe ali um potencial de continuidade de gestão, porque pode ser que nessa análise de perfil a gente chegue à conclusão de que talvez o filho e a filha, embora esteja preparado porque foi estudar, talvez não tenha o tino de gestão necessário para tocar aquele negócio. E a gente tem que fazer essa análise de perfil. Tem o feeling, né? Sim, tem o feeling. E mesmo que ele
seja o escolhido, né, é possível preparar esse próximo sucessor para a gestão daquele negócio, desde que se faça isso com antecedência, deixando claro a passagem da cultura do negócio, ou seja, aquilo que o criador do legado estabeleceu para as próximas gerações. Se houver esse respeito por parte dos sucessores à cultura da família, à cultura do legado, não tenha dúvida que aquilo vai se continuar e vai crescer para as próximas gerações. O que acontece hoje é que não se cuida disso. E daí, naquela geração, na próxima, aquele patrimônio todo se desfacelou, se tornou em terras improdutivas ou até invadidas, porque não ficaram ali cuidando e gerindo aquele patrimônio. E de repente foi uma geração inteira para a construção daquilo. Né? Sem dúvida. Quantos anos se leva para criar um legado? Às vezes é uma vida inteira, 2 gerações, 3 gerações. E numa geração mal preparada, acaba perdendo-se tudo. O que a gente tem hoje de melhor disponível no mercado, os mecanismos legais para isso, dentro do seu mercado, para que possa fazer isso, fazer essa sucessão, sem tantos conflitos, porque a gente sabe que gera conflito? O que tem de melhor hoje? Hoje nós temos holdings patrimoniais ou rurais, né? Que são empresas que são criadas para receber esse patrimônio. E dentro dessas empresas você estabelece os acordos de sócios ou os acordos de acionistas para poder tratar de 2 coisas: a gestão daquela empresa, daquele negócio, e também a gestão do patrimônio daquele negócio. Então você separa isso dentro do escopo da constituição dessas holdings. Além disso, você tem o usufruto, ou seja, enquanto os pais, aqueles criadores de legados estiverem vivos, eles podem manter dentro da família, embora eles façam a sucessão, passem esses bens e essas empresas já para os filhos, eles podem continuar como administradores, não sócios. Eles podem continuar com os direitos políticos daquela empresa e eles podem inclusive continuar com o usufruto daquela empresa, de tal forma que os filhos só vão botar a mão no patrimônio quando efetivamente ele se for, ou eles se forem, né? Porque você pode deixar ali o usufruto num primeiro momento proporcionalizado, 50% para a mãe e para o pai, mas na ausência de um, aquele de 50% da mãe fica 100% para o pai, ou vice-versa. E somente na ausência dos 2 é que você deixa, de fato, o patrimônio e a gestão para aqueles que vão ser designados para isso. Gilson, eu vejo uma questão do agro, muito da consideração. Às vezes a gente chega nas fazendas, vai conversar com os produtores, ele tem lá 2 filhos, 3 filhos, mas ele tem aquele cara que veio lá do norte do Brasil, para a região sudeste, por exemplo, eu preciso de trabalho. Um belo dia ele chegou com uma mochilinha, deu um trabalho para ele, ainda adolescente, novo, mas ele construiu a família dele ali, como caseiro, aí vem os filhos dele e tal. Se torna membro da família. Se torna membro da família. Aí tem os filhos e tem ele. Olha, eu quero deixar alguma coisa aqui para ele, que foi meu funcionário, foi meu cão de guarda, foi meu amigo a vida inteira. E às vezes ele entende mais da propriedade que os próprios filhos. Como é que ele faz isso, né? É uma doação? Que documento é esse? Qual que é o impacto tributário disso? Como é que isso funciona? Então, a sucessão resolve isso também. Ele pode fazer isso? Ele pode criar isso dentro do próprio acordo de acionistas, porque ele traz essa pessoa para dentro do quadro societário também. E é até bom que ele faça isso, porque pode ser que ele seja o próximo gestor executivo do negócio e os filhos sejam apenas herdeiros do negócio. E é até inteligente, porque ele vai deixar alguém à frente dos negócios que sabe tocar. Realmente o que está fazendo. Sabe tocar. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter o cuidado de criar regras para que a gestão não fique somente nessa pessoa. Ou seja, se começa ali já se desenhar quais são as qualidades, quais são os atributos que o novo gestor vai precisar ter. E até onde ele pode ir. Exatamente. Você vai definindo isso. Você pode fazer isso dentro da própria sucessão, ou se você não quiser deixar isso claro, visível para a família, porque pode criar algum constrangimento, existem outros estatutos, como um testamento, por exemplo. Você pode definir isso no testamento. O que a legislação brasileira define? Que quando uma pessoa ela está viva, ela tem a parte disponível e a parte legítima. O que significa isso? Significa que, se ele for casado em comunhão, por exemplo, universal de bens, ele e a esposa são meieiros, né? 50% para cada um. Mas
Por exemplo, o pai que tem os 50% do patrimônio, ele tem a parte legítima e a parte disponível, vivo. A parte legítima é aquilo que ele tem que deixar necessariamente, proporcionalmente, igual para os filhos. E a parte disponível é os outros 50% que ele pode doar em vida para qualquer pessoa. Inclusive para esse, talvez, funcionário que o acompanhou por longa data. Sim. Pode ser um percentual maior ou menor, mas nunca maior do que 25%. Tem um limite, então. Tem um limite, porque a gente chama isso de legítima e disponível, né? Se for alguém, por exemplo, casado em comunhão parcial de bens, né? Depois do casamento, 50% de cada um dos cônjuges, né? A mesma coisa vai acontecer. Se os cônjuges estiverem vivos, eles podem deixar 25% daquele 50% que é dele para os filhos, porque a legislação exige isso, e os outros 25% em vida, ele pode deixar para qualquer pessoa. Diferente do que acontece se a pessoa morre. Porque se a pessoa morre, não tem mais parte disponível, é tudo legítima e só pode ser dividido entre os herdeiros. Se os filhos não concordarem com essa doação, por exemplo, a esposa não concordar, o que acontece? Se for respeitada essa proporcionalidade de legítimo e disponível, a legislação protege. Não tem como fazer nada. Foi uma decisão do patriarca, da matriarca, e aquilo tem que ser aceito. E é certo, né? Porque quem criou o patrimônio foi ele. Nada mais do que, por direito, ele preservar metade do que é dele para os filhos, porque a legislação obriga, e a outra metade eu posso destinar para quem quer que seja. E como que fica a parte de tributação disso? Mesmo sendo doação, amacia em algum momento? Ou não? O processo de sucessão hoje é muito difundido justamente por conta de planejamentos tributários que podem ser feitos que reduzem substancialmente a carga tributária. Diferente do que acontece num processo natural de inventário. Num processo natural de inventário, não tem o que se fazer. Você vai dividir o patrimônio e para você passar esse patrimônio para os filhos vai ter a incidência do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doações. Que é uma dor de cabeça. Né? Esse ITCMD, hoje, a alíquota depende de estado para estado, né? Mas existe uma vertente muito forte. Aqui para o Paraná é quanto? Aqui no Paraná é 4%. A região de Santa Catarina é 8%. E essa alíquota... Qual região do Brasil que aperta mais? Que é mais cara essa taxa? É a região de Santa Catarina. É a parte mais cara, porque o imposto é mais alto, né? Tem regiões do Brasil que é até menor, é 2%. Né? Então, ela varia de estado para estado. E esse patrimônio, ele é dividido, e o ITCMD é recolhido no estado onde a pessoa morreu, no momento da morte. Ou seja, se ela residia, por exemplo, no estado do Paraná, o inventário tem que ser aberto no Paraná e a incidência dos impostos são no Paraná. E assim sucessivamente se for em outro estado. Qual é a vantagem de você não deixar isso ir para o inventário? É que você consegue, com planejamento tributário, reduzir significativamente o ITCMD nessas migrações de patrimônio de pais para filhos e até netos às vezes, né? Uma outra coisa interessante no processo de sucessão, você consegue fazer isso parcialmente, de tempos em tempos, enquanto todo mundo estiver aí vivo. Sim. Ao passo que no inventário não tem jeito. Se os filhos quiserem pôr a mão no patrimônio, primeiro vai ter que se pagar o ITCMD. E aí é um outro problema, porque a maior parte dos inventários ficam travados, porque é muito comum a família ter muito patrimônio, mas não tem liquidez. Porque o imposto resultante... Para pagar o imposto teria que vender alguma coisa que está travada. Exatamente. Faz o quê, Gilson, na hora dessa? E aí começam os problemas, né? Porque muito provavelmente você vai precisar ter um bom advogado para pleitear na justiça um alvará para poder vender aquele patrimônio. Que vai custar. E na venda desse patrimônio, porque está vendendo rápido, porque tem que fazer a equalização do patrimônio entre os herdeiros, talvez tenha que se vender com um valor abaixo do mercado. Então, se você antecipa isso e faz isso num processo de sucessão para evitar o inventário, você tem duas vantagens. Primeiro, a gestão sobre a sucessão. Como vou fazer a divisão desse patrimônio? E ao outro benefício, você reduz substancialmente a carga tributária. Então hoje só não faz um processo de sucessão quem não sabe ou não conhece um processo de sucessão, porque se conhecesse, fugiria do inventário. Qual é o seu conselho para evitar
toda essa dor de cabeça, evitar esses conflitos, resolver isso da melhor forma. A gente sabe que a união na família pode fazer com que isso aconteça da melhor forma, as pessoas serem mais centradas, né? Mais esquecer um pouco a emoção e pensar no bem da empresa. Olha, é bom para todo mundo que a gente resolva assim. Mas na hora H mesmo, isso não acontece, vira briga. Eu acredito que você já presenciou algumas coisas também desagradáveis. Você vê pai e filho discutindo, irmãos discutindo, por causa de dinheiro que tem que fazer. Qual é o melhor dos mundos? Qual é o seu conselho? Olha, gente, vamos fazer isso e isso para evitar esse conflito aqui, vamos antecipar as coisas. O que é seu conselho como profissional? Começar o processo de sucessão quanto antes, e em especial quando a família está unida. Porque depois que está desunida é um pouco mais complexo você atender os desejos de cada um deles. Sim. Né? Então, fazer isso no momento de harmonia. E mesmo no momento de harmonia, um bom processo de sucessão ele é feito por um profissional que vai sentar com cada um dos entes, inclusive os filhos, né? Para fazer duas coisas. Primeiro, entender os interesses dos filhos, para justamente verificar se os interesses vão estar compatíveis com os interesses dos pais. Sim. E é muito comum, quando os filhos são muito jovens, dizerem assim, o que o meu pai decidir está bem. Né? Uhum. E é bom que seja assim, porque de fato o pai quer o melhor. Onde tem mais respeito, né? Acho que a criação mais raiz, não, o pai falou, tá falado. Tem menos, eu diria que tem menos contaminação de terceiros. Sim. Porque à medida que a pessoa vai se tornando jovem, adulta e vai para um casamento, ele acaba ouvindo também outras pessoas. É influenciado por outras opiniões. Não que seja errado, longe disso. Uhum. Mas às vezes as opiniões, os interesses desse novo casal talvez já se tornem um pouco diferentes do que seria antes do casamento. Cada um foi criado de um jeito. A nora que está entrando agora na família recebeu uma criação totalmente diferente da maneira que aquele, né, daquele filho foi criado ali. De repente, sempre tem, né, Gilson, um conflito, né, da nora com o sogro, da nora com a sogra. Ah, mas eu não quero casar nesse regime aqui. Por quê? Você está achando que eu quero suas coisas? E aí começa uma animosidade, né? Uma animosidade. E todas elas, né, elas vão descendo muito, vai ficando um clima muito ruim e tem coisas que são irreversíveis na família. Mesmo que isso já seja um cenário real para aquele que quer fazer um processo de sucessão, ou seja, Sim. os filhos já estão casados, às vezes ainda no primeiro casamento, ou às vezes até no segundo ou terceiro casamento, né? Sim. Que já tenham filhos, no primeiro ou segundo casamento, ainda assim um processo de sucessão é a melhor opção, porque a gente vai conseguir sentar com cada uma dessas pessoas, entender os interesses, e ao definir essa divisão, enquanto aquele que criou o patrimônio, criou o negócio, estiver aqui, é muito mais saudável, é muito mais fácil de chegar num acordo do que depois. A história de qualquer processo de inventário, né, que acaba se resolvendo depois da morte, é uma grande chance de você ter conflito e se parar o processo de transferência de patrimônio para os herdeiros, justamente porque os herdeiros não estão se acertando. Qual é o maior prejuízo, Gilson, quando não se tem mais quem construiu o patrimônio, morreu e tal, e aí fica travado? Qual é o maior prejuízo de tudo isso? Não, um não concorda, o outro não concorda, isso aqui eu não deixo fazer, os bens vão se deteriorando, ficando lá, e qual que é o maior prejuízo disso? A parte fiscal disso, por exemplo, o que vai gerando? Então, o maior prejuízo, eu diria que o próprio patrimônio vai se desvalorizando. Sim. Porque à medida que ele não ele passa a não ser utilizado nos negócios, né? Ele não gira, né? Não gira. Acaba se perdendo mais liquidez ainda, ou seja, manter uma propriedade hoje é muito dinheiro, né? Principalmente se tiver lá rebanhos envolvidos, se tiver plantações envolvidas. As lavouras, elas acompanham o mercado lá fora, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. E se você começa a faltar capital para administrar tudo isso, a tendência é que aquele patrimônio vai se desfazendo, a família vai perdendo patrimônio, e além de perder patrimônio, quando for fazer de fato a divisão no processo de inventário, vai perder ainda mais patrimônio, por conta das questões judiciais, custo judicial e do custo tributário. Então é mais inteligente sentar e resolver. Para a sucessão familiar,
de quem nós precisamos. Primeiro entra o Gilson e quais os outros profissionais. O Gilson vai chamando, vai puxando ali a corrente, agora você precisa de um advogado, Quais são os profissionais que fazem isso? Vamos falar assim, para deslizar, para fluir, para não ficar travando. É muito importante que se tenha a figura de um advogado, porque tem questões judiciais envolvidas. Sim. É mais importante ainda a figura de um contador, para fazer o planejamento tributário disso tudo, né? Ou um advogado tributarista. E mais ainda de um psicólogo ou um terapeuta, por incrível que pareça. Porque a gente, na conversa com os herdeiros, nós vamos tentar descobrir duas coisas. Se existe gestor para assumir se existe na sucessão um gestor dos negócios, a gente precisa perceber se existe ali perfil para isso, e se a pessoa tem as qualificações para poder tocar o negócio, e se ela ainda pode ser qualificada para poder assumir os negócios, ou se então a decisão vai ser realmente buscar um executivo do mercado, e a gente vai criar ali dentro daquela pessoa jurídica, daquele processo de sucessão através das holdings, um conselho de administração que vai atuar mais como análise da operação por parte de um executivo do mercado cuidando daqueles negócios, do que necessariamente no próprio negócio. De todos esses profissionais envolvidos no processo de sucessão, qual deles que é primordial ter o sangue frio? Olha, Luiz não tem talento para mexer com vaca. Aqui a Mariazinha, não adianta botar ela no administrativo, que ela vai torrar isso aqui, ela não vai saber investir, reinvestir. No agro a gente fala um maquinário. Vamos comprar uma colheitadeira nova, 2 milhões. Vamos comprar insumos. Tudo aquilo está entrando, é muito dinheiro passando, mas ao mesmo tempo a margem está curta. E o produtor, ele está sempre enxergando lá na frente. Ele é aquele cara que sai lá fora e fala, daqui 15 dias vai chover. Será que essa geração que está aí, ela tem essa noção? Então, esse aqui não serve, esse aqui encaixa aqui, não encaixa aqui. Essa turma vai ouvir isso? Mas como assim? Você está falando que eu não dou conta de fazer, eu não tenho capacidade para isso? Quem é esse profissional que chega e que tem o sangue mais frio? É o Gilson que faz isso e fala, olha, você precisa entender a sua posição dentro do negócio. Sim. É difícil fazer isso? É difícil, é complexo, porque a gente está lidando com interesses individuais, bem complexo. Mas a partir do momento que você faz um processo de assessment é você estudar o perfil de cada uma dessas pessoas, né? Analisar esse perfil. E a gente senta com cada uma dessas pessoas e mostra o perfil, né? Mostra por que aquele perfil não é o ideal para a condução dos negócios. Invariavelmente a família acaba aceitando, porque é a opinião de um profissional qualificado para fazer com que os legados continuem. Nesse caso, um de fora tem mais voz do que os que estão ali dentro. Sem dúvida. O pai pode até ter um interesse, por exemplo, eu gostaria que meu filho cuidasse, mas se o filho não tiver o preparo necessário e o perfil necessário, ele pode até cuidar, mas ele vai perder o negócio. Dissolve. Então, é importante que o pai, se ele realmente quer preservar o legado daquilo que ele construiu, ele também preserve o legado para as próximas gerações. Eu sempre costumo dizer assim, quem constrói é que decide, e não aqueles que recebem, né? Então, aquele que constrói é que decide como que vai ser a continuidade dos seus negócios. Porque se ele não tiver essa visão clara da continuidade do seu legado, muito possivelmente a família, na próxima geração, se não naquela ou na próxima, vai perder o patrimônio. Sim. E nenhum criador de riqueza quer deixar que suas próximas gerações passem necessidade. Não tem coisa mais triste para alguém que cria um patrimônio gigantesco descobrir que depois de 4 gerações o seu tataraneto não tem mais onde morar. O meu tataravô era muito rico, tinha muito isso, tinha muito aquilo. E você vê, fala, não tem condições de fulano ser neto de fulano, porque tinha muita coisa, tinha muitas posses. Qual que é o melhor jeito de fazer um negócio continuar prosperando, rodando, bonitinho, gerando renda? Às vezes a gente fala que o maquinário agrícola, a casa da fazenda, ou a lavoura, mas muitas dessas propriedades, elas trabalham mesmo no ritmo industrial. Eu conheço fazendas que o dono da fazenda construiu 50 casas, colocou lá 50 famílias que têm bons salários, que eles só vão na cidade para comprar roupa, porque lá não tem, mas construiu até uma escolinha lá, conseguiu levar os professores e tal.
Uma operação dessa é gigante, não é só, tem aqui 100 hectares de terra, vamos dividir aqui 50 para cada um, 2 filhos, acabou. Não, tem uma carteira gigante ali de funcionários. Não é só patrimônio, tem negócios envolvidos. Como é que faz isso continuar rodando? E além de serem negócios, também temos outras famílias que dependem, que querem diretamente e indiretamente ajudar a construir aquele legado. Sim. Olha só que interessante. É importante aquele que está deixando o patrimônio, deixando os negócios, pensarem nisso também. Porque se ele não passar essa cultura, né, de cuidado do patrimônio e do cuidado dos negócios para a próxima geração, seja para os filhos, se eles realmente tiverem qualificações para assumir a gestão, ou para o executivo do mercado, né, alguém que é contratado para fazer a gestão daquele negócio, se ele não souber da cultura envolvida, ou não preservar a cultura criada, isso vai se esfacelar. E daí você vai acabar envolvendo até mais pessoas, principalmente numa propriedade como essa, que tem ali várias famílias que vivem daquele ecossistema. Sim. Então é mais do que importante que aqueles criadores de riquezas, que a gente chama, né, criadores de patrimônio, criadores de negócios, eles pensem nisso, né? Não pensem só no momento da sua gestão, mas pensem também no momento da gestão das gerações futuras. E como foi ele que criou, quer queira, quer não, ele tem essa obrigação. Porque se ele delegar isso para terceiros, ele pode colocar em risco não só o legado que construiu, mas de talvez deixar lá seu tataraneto sem propriedade. Ô Gilson, qual é o momento ideal? Quando esse empresário, esse agricultor, ele decide começar o processo de sucessão? Ele tem que ter menos de 50 anos, mais de 50 anos, ele decide sozinho, sentado lá no meio da roça, como é que ele faz? Porque você falou da questão de famílias, né? Sim. Olha, o ideal é fazer quando está todo mundo unido. Quando está tudo bem, então vou fazer, mas será que quando está tudo bem, esse indivíduo, ele pensa que ele tem que fazer isso, ele tem que estar muito bem amparado, com muitos profissionais, de repente ser uma operação grande, muito cabeça aberta. Tem muita gente que pensa que o processo de sucessão é um processo complexo e caro. E não é. Longe disso. É um processo que leva aproximadamente, no máximo, 3 meses, 4 meses. Foi bom você ter dito. Quanto custa isso? Então, muito mais barato que um processo de inventário. Varia, né? Mas assim, uma média. Quanto custa isso? Uma porcentagem disso? Eu diria o seguinte, que num processo de inventário, invariavelmente, muito provavelmente ele vai perder 30% do seu patrimônio num processo de inventário. E num processo de sucessão patrimonial, ele acaba investindo no processo de sucessão em torno de 15% no máximo. Considerando então, no mínimo, é metade. A metade do custo. Por isso que eu digo, você evita conflitos, você diminui o custo e você faz isso com profissionais que vão manter o seu patrimônio e os seus negócios por muito mais tempo. A sucessão é inteligente. Não só inteligente, como é necessária, se o gestor daquele patrimônio tem a intenção de preservar o patrimônio e preservar os negócios. Porque se ele não tiver essa visão, muito fatalmente, nas próximas gerações, ele vai perder isso, porque não preparou a sua família, ou não preparou alguém para cuidar dos negócios para a sua família. Falando em preparo, Gilson, fez todo o processo de sucessão, dividiu aqui, fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá todo mundo... Quando que esses herdeiros eles devem passar para dentro do negócio? Algum já está, aquela história, né? Eu ajudei o pai, você não ajudou. Então, um já fica lá, é mais grudado no pai, tem mais paixão, tem mais talento para atividade rural e tudo. Mas quando é a hora certa? Suponhamos que um deles seja já americano há 20 anos, está lá na América fazendo outras coisas, e o outro está com uma fazenda lá em Goiás, vivendo outra vida, lá no meio do Piqui, tocando roça. Esse americano, ele tem que vir embora para o Brasil, retornar para tocar isso? Como é que é feito isso? Não há necessidade. No processo de sucessão, ele pode virar um herdeiro e receber dividendo dos negócios da família, né? Ou seja, ele vai continuar morando fora do país, recebendo dividendos dos negócios da família. Mesmo não participando da atividade ali no dia a dia? Mesmo não participando. Dentro de uma empresa, você tem sócios atuantes, sócios executivos e sócios cotistas, né? Sim. O sócio executivo ele tem um salário pelo exercício da administração daquele negócio, mas ele também é sócio, então ele recebe
um salário pela administração e uma divisão de resultados. Sim. O sócio cotista, ele não está envolvido na execução, não está envolvido na gestão do negócio. Então ele só vai receber os dividendos. É assim que funciona. Então não há necessidade de ele voltar, a não ser que ele queira e tenha interesse de continuar o legado do pai dele. É aquela história, quanto que você quer para você ficar para lá? Deixar eu tocar aqui? Também. É quase isso, né? Você fica lá, você tem o seu direito, você recebe os seus dividendos, mas aqui a gente toca assim porque funciona assim. Porque funciona e porque existe uma continuidade, né? Qual é o momento ideal para isso? Como eu falei, o quanto antes, né? Em especial agora. Existe uma movimentação muito grande por parte do governo federal em aumentar substancialmente a alíquota do ITCMD. Isso vai fazer com que o ITCMD de 4%, por exemplo, aqui no Paraná, possa ir até 16%, 20%. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você ouve no seu dia a dia com seus clientes? A minha opinião é um pouco antagônica, porque no Brasil se tributa muito o consumo e a gente paga imposto sobre consumo. A gente paga também imposto sobre a renda. Tudo embutido no outro, tirando, né? E agora vai ser majorado de forma absurda o imposto sobre a sequência do patrimônio. Tem se falado até recentemente sobre imposto sobre pet. Olha se pode isso, né? Ou seja, até para a pessoa ter um cachorro vai ter que pagar um imposto anual. Às vezes a gente fica constrangido de ser brasileiro, né? E o problema não é nem pagar o imposto. Sim. O problema é a devolução que o Estado te dá em fazer o pagamento, ao se cobrar tanto imposto assim. Se houvesse uma contrapartida, eu tenho certeza que ninguém questionaria, ninguém se ofenderia, que é o que acontece em outros países, né? Tem países com impostos até maiores do que o Brasil, a gente sabe muito bem disso, mas lá tem uma entrega, né? E as pessoas tem uma contrapartida. Tem uma contrapartida. O imposto sobre herança, por exemplo, na América do Norte é muito maior do que aqui, tanto que lá o processo de sucessão é muito mais natural para eles. Eles não constituem patrimônio no seu nome pessoa física. Eles já criam as suas holdings. Sim. E de lá que veio o nome holding, porque elas são criadas justamente para poder fazer a sucessão dos negócios. Essa holding é criada, o patrimônio é colocado dentro dessa pessoa jurídica e daí você fica mexendo dentro dessa jurídica no quadro societário ou no quadro de acionistas dos herdeiros. Ô Gilson, quando a gente fala num patrimônio de 1 milhão, por exemplo, com essa alíquota que a gente tem hoje, quando você vai fazer inventário, esse 1 milhão, ele consegue chegar até a terceira geração ou ele já vai ficando no meio do caminho ali? Porque se a gente falar em 1 milhão, os 30% já vão 300 embora. Sim, sem dúvida. Como vai ser dividido, vai ficar ali na mão de 2 ou 3 filhos um valor até menor. Ele né? Dissolve no ar. Dissolve. O que dá para fazer quanto a isso? Nada? Tá aí, tem que cumprir, fazer? Tem alguns que vão fazer processo de sucessão e que possuem liquidez. Isso é até um alerta, né? Porque às vezes a pessoa resolve o problema de sucessão de patrimônio, mas não resolve o problema da sucessão da liquidez, do dinheiro que está em banco. Acaba mantendo essas aplicações ou numa XP da vida, ou então em ações, ou então... Para ser menos ruim. Ou então até em aplicações bancárias. Mas olha que interessante, eles mantêm essas aplicações na pessoa física deles. O que é um risco tremendo, porque por mais que ele tenha feito um processo de sucessão, onde ele levou o patrimônio, levou os negócios para dentro de uma jurídica e fez o processo de sucessão dentro dessa jurídica, o dinheiro ainda continua na pessoa física dele. E no caso de um falecimento... Então isso não é um mito, é melhor não ter no seu CPF, é melhor o seu CNPJ. Sim, para questões de inventário. Porque se ele vir a falecer, aquele dinheiro vai ficar bloqueado até que se abra um inventário e se defina quem é que vai ser o dono daquele dinheiro. E quando a empresa não? Quando está na empresa, a empresa não morre. Quem morre é o sócio. Então, se eu for tratar de processo de sucessão, de um processo de inventário, eu vou tratar somente das cotas daquele sócio no inventário, e não dos negócios, não do patrimônio. Entende? Entendi. Isso sim, lógico, aquele que criou a riqueza continuar no quadro societário, porque num processo de sucessão completa, ou seja, quando o pai já está lá com uma certa idade, né, e ele sabe que é o fim de todo mundo, que em pouco tempo ele vai partir por conta do tempo da vida, Sim. ele já pode fazer a cessão das cotas dele para os filhos.
e ele não perder o negócio, porque ele pode continuar na sociedade como um administrador não sócio, ele pode continuar como usufrutuário, ou seja, os dividendos daquela empresa, as vendas dos imóveis que porventura acontecerem, ainda é dele, somente dele. Sim. E ainda ele pode manter ainda os direitos políticos daquela empresa. Então, ou seja, na sucessão decisões. não entra tudo? Não é obrigatório entrar tudo quando você faz sucessão? Todos os bens? Entra tudo, todo o patrimônio está dentro da pessoa jurídica. A sucessão é o ato daquele que integralizou aqueles bens lá dentro ceder para os filhos, ou por venda, de uma forma de uma cessão onerosa, ou uma cessão por doação. Sim. Né? Ao fazer essa cessão, eles passam a ser donos, mas não, a gente chama de nuproprietário, ou seja, eles são donos, mas somente com a ausência daquele que doou ou cedeu. Como que ficam as aplicações, por exemplo? O empresário, o produtor rural, ele entra, eu quero investir aqui 500 mil nisso, naquilo, vai lá no banco de confiança dele e investe. Como é que fica isso, essas aplicações que estão lá rendendo? Isso entra também? Porque hoje pode estar, mas amanhã ele pode reaplicar isso em outra coisa, isso muda. A gente tem sugerido num processo de sucessão que se ele realmente quiser fazer aplicações em espécie, ou na bolsa, ou em fundos de investimento, ele faça não mais na pessoa física dele, mas sim na pessoa jurídica. Ou seja, pega esse volume de dinheiro, traz para dentro da pessoa jurídica e começa a aplicar com o CNPJ e não mais com a pessoa física. Porque, como eu falei, na ausência dele, aquele dinheiro fica bloqueado até um processo de Independente do inventário. tamanho dessa empresa e desse capital que vai ser aplicado. Sem problema nenhum. O melhor, mais protegido é o CNPJ. Sim, porque você protege da morte, que é o que gera um processo de sucessão e inventário. Pelo que eu estou entendendo, Gilson, não tem uma receita pronta. Cada empresa é de um jeito, cada família é de um jeito. É sempre um serviço muito exclusivo e personalizado. Exatamente. Cada família tem as suas características, né? Filhos casados, de primeiro, segundo ou terceiro casamento. As pessoas estão gostando de se casar mais. Hoje vai virando uma bola de neve, vira uma sucessão de conflitos. E você tem que atender os interesses de todos os envolvidos, né? Dos filhos do primeiro casamento, do segundo casamento, dos filhos que não se sabe que existem também. Sem nota? Sem nota fiscal. Às vezes o pai sabe, mas a família não sabe. Né? E ele também quer preservar, talvez emocionalmente, a família disso. E aí, quando aparece um irmão aí, 40 anos depois, morreu o pai, e aí 40 anos depois, na hora de fazer a divisão, olha, seu pai é fulano, tinha fazenda lá no Pará, tá aqui, vai lá que você tem direito, você tem mais 5 irmãos. Esses irmãos recebem como? Então, esse desconhecido que chegou justamente nessa hora, ele estava doente, você não ajudou a cuidar, agora na hora de dividir o capital você está aqui. E isso é uma guerra. É uma guerra e é bem interessante, porque aí que entra um bom planejador de sucessão. Porque se ele faz isso antecipadamente, ele vai trabalhar com aquelas duas entidades lá, legítima e disponível, lembra? E ele vai antecipar por legítima, proporcionalmente ao que a legislação determina. Sim. E por disponível para quem quer que ele seja. Então ele pode distribuir a parte disponível para os filhos que estão com ele no casamento atual. E a parte legítima divide proporcionalmente. Se porventura aparecer um filho futuramente, ele vai entrar somente naquela parte disponível e não na parte, na parte legítima e não na parte disponível. E esse filho que chegou depois, que não sabia, ele pode reclamar isso na justiça depois, não? Não, porque legalmente você vai preservar a parte legítima para os herdeiros de fato. Né? Se eu peguei ali a parte legítima e dividi entre 2 filhos e eram 3, o máximo que vai acontecer é uma redivisão por conta de um terceiro filho daquela parte legítima. Agora, a parte disponível, eu já dividi em vida proporcionalmente para os meus outros 2 filhos. Essa parte não entra no negócio. É somente aquela parte que a legislação me obriga. Num processo de inventário tradicional, esquece o que eu te falei, abre-se o inventário de novo, coloca lá o herdeiro e divide tudo de volta. E não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela. Não vamos brigar. É isso aqui, é por igual e acabou. É a legislação, né? Se realmente existe um filho que não foi privilegiado no momento da divisão da herança, no processo de inventário, abre-se o inventário,
resgata todo o patrimônio, eu digo assim, levanta tudo que se tem, divide proporcionalmente, tira ali as cotas dos filhos que ficaram com mais bens e passa para esse filho que não era do conhecimento. Olha, acho que foi muito esclarecedor o nosso papo aqui. Acho que muitas pessoas tinham muitas dúvidas sobre isso, né? E podem assistir depois quantas vezes quiserem, ouvir de novo para poder entender. Mas para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse um conselho que, para você como profissional, nos tempos de hoje, que é primordial. As famílias têm que fazer quando se tem pequenas propriedades, tudo já dá uma canseira, média mais ainda, e quando a gente fala de grandes propriedades, aí é que a coisa aperta mesmo. Muitas vezes o dono dessa fazenda, dessa empresa, ele acha que já sabe, porque está há muitos anos com ela na mão, mas tem sempre um detalhezinho. Qual é o grande conselho que você deixaria? Que ele não tenha medo de entrar num processo de sucessão o quanto antes. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho certeza que, como pai e como mãe, ele quer preservar o legado dentro da sua família. Sim. E quer proteger a sua família de perder esses bens. E um processo de sucessão ele é especialmente feito sob medida justamente para isso. Para a gente definir se existe um gestor na família que pode tocar os negócios. A divisão proporcional dessas cotas em vida. E que o pai ainda possa ir gerindo essa propriedade enquanto vivo. E mais ainda, como é um processo vivo, porque ele está vivo ainda, ele pode a qualquer momento mudar, dependendo do que aconteça. Né? Porque enquanto vivo ele pode ir definindo o processo de sucessão, porque ele não se foi ainda. E ele faz isso dentro de uma pessoa jurídica chamada holding, onde ele define os acordos dos sócios ou dos acionistas. Então, não deixe para fazer isso muito tardiamente, porque é um processo que leva de 3 a 6 meses. Deixar para fazer isso quando tem um problema sério de saúde pode ser que a gente não consiga terminar a tempo, né? Sim. E isso acaba inviabilizando, né? Porque parte vai ficar no processo de sucessão e parte vai ter que abrir um inventário, e você pode ter ali uma economia substancial de custos envolvidos no processo de sucessão. Então, procure profissionais qualificados, profissionais que tenham essas 3 vertentes que eu falei, né? De confiança. De confiança, que tenha habilidade jurídica, que tenha habilidade tributária contábil e que tenha habilidade terapêutica ou de coaching para poder estudar, fazer o assessment da família para ver qual daqueles pode continuar o legado da sua família. Gilson, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Papo Agro. Tenho certeza que isso vai ser útil para muita gente, o conteúdo que fica disponível, e a todo momento as pessoas podem buscar isso e seguir adiante. Muito obrigada, viu? Obrigado, o prazer foi meu, Juliana, estou à disposição para qualquer um. Nós conversamos com o Gilson Stecher, da Group Legacy, aqui no nosso Papo Agro, nesta edição. Eu espero você nas próximas edições com muito mais assuntos úteis para você que é do agronegócio ou não. Até lá!